No livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia, no capítulo 2, nós encontramos uma história de família. Mês de maio é o mês do lar. A nossa igreja e muitas igrejas da Convenção Batista Brasileira celebram e outras igrejas evangélicas também, este mês com essa ênfase, a família. Família é todo tempo é tempo da família, todo dia é dia das mães, todo dia é dia dos pais, nós sabemos disso. No entanto, é bom termos uma ênfase, separarmos uma data para pensarmos mais em determinados assuntos e temas, como este. Família é a primeira instituição divina. Depois de Deus ter criado o homem e a mulher, ele realiza o primeiro casamento e aí começa a primeira família. Antes da igreja, antes dos estados, antes das nações, a família é o início e é o princípio de tudo. No capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 10, há uma história de um homem que é muito conhecido e ele se torna um dos principais profetas da Bíblia, chamado Moisés. Um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha de Faraó desceu para se banhar no rio, e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Quando viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscá-lo. Abrindo o cesto, viu a criança, e eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse: "Esse é um menino dos hebreus." Então, a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: "Quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie esta criança para a senhora?" A filha de Faraó respondeu: "Vá." A moça foi e chamou a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: "Leve este menino e amamente-o para mim, eu darei um salário para você." A mulher pegou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. Esta lhe deu o nome de Moisés, porque das águas o tirei. Obrigado por tua palavra, viva e eficaz. Que nós nela reflitamos, com ela aprendamos e apliquemos. Em nome de Jesus, amém. Lições de uma família vencedora em tempo de crise. Essa foi a família de Moisés, formada pelos seus pais, Amrão e Joquebede. Em Êxodo 6:20, tem a genealogia, onde aparece Arão e Joquebede, que geram a Moisés e Arão. O nome da filha, essa menina que aparece aí, é Atos 15:20. Êxodo 15:20, quando vai falar da travessia do Mar Vermelho, e a profetisa Miriam, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. Aparece o nome dela pela primeira vez. Arão e Moisés, junto com Miriam, são chamados de profetas e lideraram o povo no período do Êxodo. Uma bênção foram eles. Mas o início dessa família foi com muitas dificuldades. Começou, naquele período, a grande opressão do Egito sobre os hebreus. Os hebreus eram uma ameaça para o Egito. Os egípcios, vez por outra, tinham problemas com nações que iam entrando e acabavam criando convulsões. Um outro grupo semita tomou o governo do Egito, dividiu o país, e por isso os egípcios das dinastias e os sacerdotes, da casta de sacerdotes dos cultos dos deuses egípcios, tinham medo dos estrangeiros. E nesse sentido, eles, quando viam estrangeiros em grande número, eles tinham que fazer algo para conter. E a coisa mais fácil era escravizar. Eles já estavam dentro da terra, os tornava escravos, não escravos talvez nos termos que nós temos, mas se tornavam escravos do país. Eles moravam em lugares, e naqueles lugares eles tinham tarefas. Por exemplo, os hebreus recebem a tarefa de fazer tijolos de adobe. Eles tinham que fazer aqueles tijolões e muito material
do Egito, muitas casas eram feitas com este material. E eles produziam isto, principalmente para a construção dos edifícios oficiais, dos edifícios do faraó e dos seus ministros. E eles passam a ser uma mão de obra escrava. Mas eles estão crescendo mesmo assim. Então, uma orientação, e a gente vai ver isso no capítulo 1, que todos os meninos que nascessem dos hebreus deveriam ser jogados no rio Nilo, deveriam ser mortos. As parteiras chefes, e cito o nome delas, elas tinham uma equipe de parteiras e elas atendiam, porque provavelmente os hebreus ficavam numa espécie de gueto ou em guetos em algumas das cidades e tinha uma região que eles ficavam ali fechados, cercados, não podiam sair dali e quem cuidava dessa parte eram parteiras que tinham equipes, elas que eram as responsáveis e a orientação é esta, mas elas começam a poupar. Era para deixar apenas as meninas, e o que elas usam como desculpa é que quando chegavam, as crianças já tinham nascido, elas nem tinham que pôr a mão, e elas não tinham que fazer, elas não tinham coragem de matar. Mas ele continua colocando essa lei, até que esse Amrão e Joquebede, que são da tribo de Levi, se casam, e vão ter, entre os outros filhos, nasce esse Moisés. Nasce Arão, nasce Miriam, e agora vem Moisés. Moisés, um menino forte. O texto aqui diz que ele era bonito, o sentido dessa palavra era uma criança forte, esperta, que chorava forte, que chama atenção. É interessante que, antes de mais nada, mesmo num tempo de crise, a gente vai ver Arão e Joquebede crendo na palavra de Deus, na orientação de Deus. Deus tinha feito promessa para o patriarca deles, que eles consideravam o grande profeta. Eles não tinham a Bíblia escrita ainda, porque Moisés é o que primeiro começa a colocar nos papiros, nos pergaminhos, os ensinos de Deus. Tudo aquilo que vinha acontecendo. Até então eles iam passando pela tradição oral, de pai para filho. As histórias eram contadas e eles tinham a capacidade de guardar essas histórias. O povo que tem tradição oral, eles são muito literais. Eles fazem recitações praticamente. Isso quem vai em alguns lugares aí, se você for no Nordeste, você vai ter lá os meninos que recebem você e contam histórias em algumas regiões, cantando. E eles decoram isso, vai passando de geração para geração e não muda uma vírgula, alguém diria. Porque eles têm que fazer a entonação certinha, dessa maneira eles conseguem gravar as histórias. Por isso, muitas passagens, mesmo no início do Velho Testamento, têm uma forma poética, porque é assim que eles guardavam. E eles tinham recebido a palavra e eles entendiam que era a palavra de Deus, que Deus tinha falado a Abraão, que dele viria uma grande nação. Eles tinham que acreditar, eles tinham que gerar filhos. Então eles acreditaram na palavra de Deus, eles não desacreditaram. Em nossos dias tem muita gente desacreditando de uma ordem que Deus deu para crescer e multiplicar. Mas a terra já está cheia. Não, não está toda a terra cheia e é um perigo real de que se nós começamos a ter menos filhos, o que vai acontecer é que se de repente esse índice de natalidade que tem em alguns países se tornasse mundial, em 50, 60 anos a humanidade acaba. Ela é reduzida, em um século acabou. Há etnias que estão condenadas no mundo. O Japão, a etnia japonesa original está condenada. Eles têm o nível, a taxa de crescimento deles é mínima. Já começa a acontecer isso em algumas cidades, por exemplo, a cidade de São Caetano do Sul, isso acontece. Por isso, tem que haver, é claro que o excesso é perigoso, mas a falta de gente também é perigoso. E, infelizmente, até casais cristãos têm dito que não querem ter filhos. Não, devemos. E os casais, e o casamento deve ser para filhos. Agora, é claro, não se pensa mais em 10, em 5, mas pelo menos, eu diria pelo menos um, ou os dois, e por aí, se alguém tiver coragem, vai a 3, talvez alguns cheguem até a 5, né? E a gente vai caminhando. Mas há necessidade de se manter a taxa de natalidade. E os cristãos têm o dever de fazer isso. Você, cristão, não tem filhos? Pessoas que não são cristãs, pessoas que têm pouquíssimas condições, estão pondo ou adotando. E aí nós vamos ter toda uma geração deformada, com uma péssima formação, sem os princípios cristãos. Nós temos que ter coragem. Ah, mas o mundo vai de mal a pior.
Enquanto nós estivermos aqui, enquanto o anticristo não se manifestar, Deus está cuidando. E enquanto a igreja estiver aqui, nós estamos preservando. O dia que sairmos, aí acabou, deixa para lá. Mas enquanto estamos aqui, temos que crer que Deus preserva, que Deus cuida, mesmo em tempos difíceis. Quando eu me casei, já se falava em não se ter filhos. E nós não tivemos medo e Deus nos abençoou com filhos que são bênção. E tem sido bênção. Não tenha medo. Aquele casal não teve medo de ter filhos, mesmo quando estava sendo proibido. Eles tiveram coragem e tiveram. Olha só que bênção. Se Moisés não tivesse nascido, nós não estaríamos aqui. O povo de Israel seria uma outra história. Por isso, a importância deles terem tido. Eles tiveram coragem. Nós temos que crer na palavra de Deus, temos que ter coragem, temos que ter ousadia. Não devemos temer. Eles acreditaram na palavra, acreditaram nas promessas de Deus para o povo. Nós temos que acreditar que Deus vai preservar a nossa família, vai cuidar dos nossos filhos. Não tenhamos medo, criemos eles no caminho, na demonstração do Senhor, como a família de Moisés fez. Agora, o que aconteceu? O versículo 2 diz que a mulher ficou grávida, deu à luz um filho, vendo que o menino era bonito, escondeu durante 3 meses. Esconder, ela protegeu o seu filho. Nós temos que proteger os nossos filhos, os avós têm que proteger os seus netos, os tios e tias, os seus sobrinhos, os irmãos mais velhos dos seus irmãos mais novos, nós temos que protegê-los. Protegê-los como? Cuidando, realmente vigiando. Esses dias eu falei sobre o fato de que não pode ter porta trancada em casa, não pode ter computador, não pode ter tablet com senhas ou celulares com senhas que os pais não saibam, nem entre esposo e esposa, nem entre marido e mulher. Não pode ter esses segredos, mas principalmente os nossos filhos, sobrinhos, netos, não podem esconder. E nós temos que protegê-los. Você não estará invadindo a privacidade dele, você estará protegendo quando você chega, mas também a proteção com diálogo, com cuidado. Os limites que devemos colocar. Limites são importantes. E isso é proteção, medidas protetivas. O Joquebede, Amrão protegeram o filho. Esconderam, protegeram do mundo mal que estava querendo acabar. E nós temos que proteger também os nossos filhos. O versículo 3 também vai dizer que, não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos, à beira do rio. O que ela fez? Ela preparou condições para que ele sobrevivesse. Um momento ela teve que soltá-lo, mas ela preparou. Há um texto na Bíblia que diz que os filhos são flechas nas mãos do valente. E eles vão passar por nós, mas nós temos que direcioná-los. Nós que somos os arqueiros, os pais, avós, quem ajuda na criação dos filhos, ou sobrinhos ou netos, tem que direcioná-los para a direção certa. E assim nós temos que fazer. Ela preparou todas as condições para a sua criança ficar bem. Ela não soltou assim, não o deixou à sorte, à deriva. Ela colocou no lugar certo, ela sabia dos riscos, ela sabia que era um lugar que era protegido por quê? Porque era o lugar em que a filha do rei, as filhas do rei, as princesas e nobres tomavam banho. Então naquele lugar não teria jacarés, não teriam animais que poderiam matar. No Nilo há jacarés, mas em outras regiões. Naquela região não, tinham guardas por ali. Não haveria ataques, não haveria nada. Então ela colocou no lugar certo. Nós temos que direcionar os nossos filhos, mas com cuidado. Uma hora eles vão sair de casa, uma hora eles vão ter vida própria. Nós temos que fazer isso, mas sempre cuidando para que seja feito da forma certa, preparando, educando-os na palavra, orientando, conversando, dialogando. Importante o diálogo dos pais com os filhos sempre, o diálogo correto, bíblico. O culto doméstico é tão importante isso, preparar as condições para que a criança fosse colocada no lugar certo, de maneira que ela conseguiria chegar aonde elas esperavam, no alvo, no objetivo. Tinha um alvo para aquela criança. E aí nós vamos ver também essa família trabalhando unida. A filha de Faraó desceu para se banhar no rio, diz o versículo 5, versículo 6 também e o versículo 7. A filha de Faraó desceu para banhar-se no rio, e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscá-lo. Abrindo o cesto, viu a criança e eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse: "Este é o menino dos hebreus."
Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie esta criança para a senhora? Quer dizer, a irmã estava junto, ajudando na criação, a mais velha cuidando do mais novo. E isso deve acontecer, né? A família toda envolvida, a família trabalhando unida pelo bem-estar da família. Por isso que os pais e os casais devem ter, não vou dizer que cada um sabe como fazer, administrar sua conta bancária, mas se não tiver a conta conjunta, deve ter um orçamento familiar, devem saber o que cada um ganha, devem compartilhar os seus ganhos, os seus gastos também, devem estar trabalhando unidos. E os filhos da mesma forma, cooperando, sendo informados e podendo ajudar uns aos outros, como aquela menina fez em relação ao seu irmão. Ela acompanhou o irmãozinho e na hora certa ela estava ali para oferecer a direção certa para aquela criança. E o que aconteceu, no versículo 7, o versículo 8, ela fala com a mulher e no versículo 8 a filha de Faraó respondeu: vá. A moça foi e chamou o menino. Eles criaram uma estratégia e usaram de astúcia. Jesus Cristo disse uma vez que nós temos que ser simples como as pombas, mas astutos como as serpentes. As serpentes armam o bote, né? Astúcia. Astúcia não é errado, não é erro. Você tem que se preparar, você tem que saber que o mundo é mau. Você tem que ter... ela não mentiu, ela não disse nenhuma mentira. Eu vou arranjar uma pessoa para cuidar da criança e não há melhor pessoa do que a mãe. Ela só omitiu, não precisava daquela informação. Ela não perguntou quem é a pessoa, então ela não disse. Mas ela foi astuta, ela foi sábia, astuta. Não maldosa, não mentiu. Omitiu uma informação que não era necessária, não foi perguntada. Mas ela ofereceu ali a ajuda, ela planejou aquilo que foi planejado. Nós temos que ter planejamento para a família, temos que planejar o futuro dos nossos filhos, temos que pensar o que vai acontecer com eles. Ah, mas é Deus que dirige. Mas a Bíblia diz também em Provérbios 16 que o coração do homem faz planos. Nós temos que fazer planos. A palavra certa vem do Senhor. Quando Deus não quer, ele diz não. Mas você tem que fazer planos. Nós temos que planejar. O nosso Deus é um Deus de planejamento. Por isso que a gente vê tantos detalhes na Bíblia, alguns textos que são detalhes, medidas, o controle, a genealogia, tudo isso, organização. Nós temos que fazer assim também com a nossa vida tem que ter planejamento, a nossa família tem que ter planejamento, nós temos que cuidar. É uma maneira de nós estarmos sendo vencedores nesses tempos de crise. Planejar, ser criativo, eles foram criativos. Temos que usar de criatividade. Alguém disse que em épocas de crise, sabe o que você tem que fazer? Elimina-se o supérfluo. Em épocas de crise a gente elimina o supérfluo. Em crise, qual é o supérfluo? Tira o S. Tira o S da crise. Vai aparecer o quê? Crie. Criatividade. Na época de crise, elimina o supérfluo, tira o S e vai ficar o quê? Crie. Você tem que ser criativo. Nesses períodos temos que ser criativos. O que nós podemos fazer para melhorar, até mesmo em questão financeira. Não vamos desanimar. Tem gente que, não dá mais. Eu não vou nem procurar emprego, não vou mandar currículo, não vou fazer nada. Vou ficar aqui só orando, esperando a volta de Jesus. Não. Ele não sabe quando volta. Por isso que aos Tessalonicenses, a carta, já naquela época tinha gente que achava que Cristo ia voltar, pararam de trabalhar. Aí começaram a comer na casa dos irmãos. É aí que o apóstolo Paulo diz aquela palavra: quem não trabalha, não coma. Aí a igreja estava dando ajuda para essas pessoas, cesta básica para a pessoa que tinha parado de trabalhar, porque Jesus vai voltar. Tem gente que para com tudo, essa crise, não vai dar mais, o mundo acabou, o mundo parou. O mundo não parou. E quem achou que o mundo parou, os outros que falaram, os espertos falaram, o mundo parou. Enquanto o povo fica lá bobão, os espertos estão andando, aproveitando e crescendo, né? Não somos espertalhões, mas temos que ser ágeis, temos que ser criativos nesse período e nesses tempos de crise, com planejamento. E essa família foi criativa. Como eles foram criativos, né? Tantos planos aqui, olha a criatividade presente nessa família que foi vencedora em tempos de crise. Isso ensina para as nossas famílias também. Não vamos entregar os pontos, não vamos desistir. Vamos trabalhar, criar e Deus com certeza vai nos dar vitória. Planejar sempre na dependência de Deus, como aquele casal fez com toda a certeza.
Eles discipularam o seu filho, porque diz que a mulher pegou o menino, o versículo 9, né? Então a filha do faraó disse à mulher: leve este menino, amamente-o para mim e eu darei um salário para você. Quando a mulher pegou o menino e o criou. Ela não só amamentou, ela o criou. Ela o criou. Vamos ler juntos? Deixa o texto aí. Vamos ver? E vamos ler juntos também o versículo 10. Todos. Então a filha de Faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim. Eu darei um salário para você. A mulher pegou o menino e o criou. O versículo 10. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. Esta lhe deu o nome de Moisés e disse: porque das águas o tirei. O nome Moisés, em hebraico, tem esse sentido de tirar, ser retirado. Também, no copta, na língua egípcia antiga, também tem um sentido de tirar das águas. E quando ela faz isto, né? E a mulher o cria, mas não o cria apenas dando alimento a ele. Ela o cria nos caminhos de Deus. Ela conta para ele todas as histórias que eram o início da Bíblia da época. As histórias da criação, a história dos patriarcas, as promessas de Deus. Aquele menino é fortalecido com aquelas palavras. E por isso que ele já tem em mente, né? Ele já nasce com essa ideia de que o povo de Israel tinha algo especial e tinha que estar unido. Só que ele faz algumas coisas precipitadas no futuro. No entanto, toda a base dele de fé veio da criação da sua mãe nesse período. Ela criou o menino no caminho que ele deveria andar. E quando foi velho, ele não se desviou dele. É interessante, com quantos anos, lembram, Moisés foi chamado lá na sarça ardente? Lembra a idade de Moisés? 30, 25, 40, 55, 48? 80 anos. 80 anos. Provavelmente Moisés, quando escreve o Salmo 90, é um salmo da autoria dele, que ele fala que a vida vai 70, 80, né, quando são fortes, o resto é canseiro e enfado, ele devia estar naquela fase. Ele achava que já estava na aposentadoria. Ele estava com as ovelhinhas dele lá no monte, na montanha e tal, e Deus o chama, ele fica assustado. Ele tinha feito tantos planos, ele deve ter sonhado tanto, mas Deus na hora certa o chamou, ele foi preparado para aquele momento. Então, por isso, aquilo que você plantou no coração do seu filho, eu não me canso de dizer isso, mas cedo ou mais tarde vai brotar. Talvez agora você ache que o seu filho está perdido, está acabado, mas creia e não desista, que na hora certa o que plantou vai brotar. Ela plantou no coração daquela criança, daquele menino Moisés, quando menino, ela plantou todo o ensino da palavra de Deus da época. O que eles tinham, o conhecimento que eles tinham, ela passou para ele. As promessas de Deus para o povo de Israel, de torná-lo uma grande nação, a história da fé de Abraão, a obediência de Abraão, e isso foi passado para aquela criança. E mais tarde, lá aos 80, ele foi usado por Deus e vai até os 120. Deus tinha força para dar para ele. E desta maneira nós temos que fazer em relação aos nossos filhos. Família vencedora em tempos de crise. Pais que creram na palavra de Deus, e nós não podemos desistir de ter filhos, mas filhos que sejam bênção e venham para abençoar, criados nos caminhos de Deus. Nós temos que lutar e proteger os nossos filhos, lutar por eles e protegê-los. Temos que preparar condições para eles sobreviver, planejar. Temos que trabalhar unidos toda a família. Temos que ter criatividade, astúcia, planejamento, estratégia. Temos que discipular os nossos filhos na certeza de que aquilo que está sendo plantado, mais cedo ou mais tarde, vai frutificar. Creia nisto. Não desista. Não desista da família nunca. Não desista do seu casamento, não desista dos seus filhos, dos seus netos, dos seus sobrinhos, dos seus sogros, sogras, genros, noras. Não desista da família. O Senhor, mesmo em tempos de crise, quer nos dar vitória. Amém? Amém. Pai querido, que esta palavra seja completada pelo Teu Espírito. Nos que estão aqui, nos que estão em casa também, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.